Então, irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos e é maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus. Eu agradeço pela oportunidade e pelo privilégio. Eu resolvi fazer dessa forma para que nós possamos, então, ver aqui os principais pontos de Atos 4. Os irmãos, alguns já ministraram o capítulo 1, 2 e 3. Então vamos aqui. Pedro e João perante o Sinédrio. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jerusalém a ressurreição dos mortos. Então esse é o derramamento do Espírito Santo de Deus. Jesus falou para os discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que sereis revestidos com o poder do Espírito Santo. Porque quando Jesus subiu aos céus, antes ele disse: olha, eu vou, mas enviarei para vós um outro Consolador. E ele irá ensiná-los, ele irá fazer com que coisas que vocês não entendem hoje, não entendem agora, entenderão. Então, quando os discípulos recebem o Espírito Santo de Deus, então é maravilhoso. E eles estão com o coração cheio de alegria, porque receberam a salvação, receberam o poder de Deus. E agora estão compreendendo a sua vocação. Jesus fez um treinamento antes de partir. Ele pegou os discípulos e ele enviou para evangelizar, porque ele sabia que após a sua morte e ressurreição, os discípulos precisariam divulgar as boas novas do Pai. Então, Jesus já tinha treinado seus discípulos para que fossem pregar o Evangelho. Então, lá no verso 3 diz: agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que estavam no templo, os sacerdotes, os escribas, eles se achavam os únicos capazes de falar sobre Deus, e eles se achavam detentores da revelação, e de fato eles eram, porque foi a Abraão quem Deus chamou, a quem Deus fez grandes promessas: de ti, Abraão, farei pai de nações, e isso foi verdade e é verdade. Contudo, Deus, ele também tinha uma promessa para Noé. Quando Deus destrói a primeira geração de seres humanos, porque em função da maldade, Deus destrói toda aquela geração de Noé por meio do dilúvio. Mas Noé também é pai de nações, porque Noé tinha 3 filhos, não é? E Deus, ele tem um chamado para toda a humanidade. Naquele momento encerra-se um ciclo. O povo de Deus, o povo de Israel continua com o chamado, continua com promessas. Contudo, agora Deus quer expandir a sua mensagem. A mensagem agora, como bem entendeu Paulo, é para todo mundo, é para todos os povos. E nós somos privilegiados, porque agora fazemos parte do povo de Deus, dos filhos de Deus. Então, e claro, aquelas pessoas, aqueles foram surpreendidos, e eles não podiam negar o que eles estavam vendo, porque Jesus era um mestre, era um rabi, um homem que ensinava de forma maravilhosa, era um sábio. E não só isso, Jesus também fazia milagres.
Então, no verso 5, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Isso já tinha sido profetizado, não é? Eu não me recordo agora onde está. Podemos até depois verificar se é em Isaías ou Jeremias, não sei. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual deveis ser salvos. Isso aqui é uma revelação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor disse assim para eles: olha, não temeis se vocês foram levados até as autoridades. Naquele momento o Espírito Santo dará a você, colocará nas bocas de vocês aquilo que deveis falar. E aqui eles já estão falando. Vendo a coragem de Pedro e de João, é claro, foram revestidos com autoridade do céu. E é assim que os homens de Deus são. Eles estão revestidos com autoridade dos céus. E percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam contra eles. É claro, você não pode desdenhar de algo que você viu, que você está vendo. O que falar se o homem era conhecido de todos e foi curado, recebeu uma cura poderosa? O que dizer? Não é? Eles estavam simplesmente atônitos, porque naquele momento eles percebiam que realmente eles estavam diante de algo muito novo, algo muito diferente, algo que eles não estavam entendendo, não é? Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre os povos, entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Na realidade, não é tão simples como as pessoas pensam. Você não abandona a sua fé, a sua religião, os seus mandamentos, os seus fundamentos, assim, de uma forma tão rápida. Para os discípulos era fácil porque eles andaram com Jesus. Eles ouviram a Jesus, sabiam que era um judeu, um conhecedor das Escrituras e que era filho de Deus, porque ninguém poderia fazer aquilo que ele fazia, os milagres, não é? A sabedoria que ele tinha. Mas para os judeus também era difícil, porque eles achavam que Deus havia chamado apenas a nação de Israel e que somente eles eram herdeiros da salvação e da glória de Deus. E isso realmente não é simples, não é fácil fazer. Somente o poder de Deus pode
revelar às pessoas essa situação. Então não é tão simples como a gente pensa. Não, eu fui judeu, eu fui israelita e eu vou abandonar a minha fé, a minha religião assim de uma forma automática. Não. Embora hoje a nação de Israel não seja mais uma nação temente a Deus, ao que me parece somente 12% da população segue segue o judaísmo tradicional. Grande parte é composta por ateus e vocês sabem, né? E veem muitas manifestações em Israel, inclusive uma das maiores marchas LGBT é lá em Israel, infelizmente, não é? Então não foi simples, mas o crescimento dessa igreja é maravilhoso. Não é só nos primeiros dias, 8.000 pessoas se convertem. E então aquela cidade foi abalada, o mundo antigo ali, toda aquela circunvizinhança ali, ela vai ser abalada pelo poder de Deus, conforme nós vamos lendo aqui em Atos, e depois você pode também verificar em livros históricos que tratam sobre o cristianismo primitivo. Enfim, é maravilhoso conhecer esse tempo, não é? Então, no 21 diz: depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz e dizendo: Deus, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceu as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeste o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então é um momento muito especial. Todos os que passaram por essa experiência de conversão, novo nascimento, sabem quão maravilhoso é sentir o Espírito Santo de Deus. Então é um momento da nossa vida maravilhoso, maravilhoso. Rios de águas vivas fluem do nosso interior e a gente então diz: por que não viemos logo? Porque não conhecemos logo a Deus, não é? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham com grande poder. Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um.
José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Muito bem, esta é a palavra de Deus, que está lá em Atos 4, e eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Aqui é o momento em que o cristianismo nasce, foi pela pregação destas pessoas, esta pregação que nós também, que o evangelho chegou até nós, e nós somos gratos pela vida desses homens, dessas mulheres que tiveram essa disposição de falar do amor de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, tenham todos um bom final de semana, que a paz do Senhor encha os corações de graça, de temor, nesse tempo tão difícil que nós vivemos. Contudo, a promessa de Deus continua. Nós não estamos sós. O Espírito Santo de Deus continua operando na vida de todo aquele que abrir o seu coração, se arrepender dos seus pecados, das suas faltas. Nós temos uma grande promessa, a promessa de vida eterna. Isso é tudo que nós podemos ganhar de mais precioso nessa vida. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Tu és tudo que eu mais quero. Meu fôlego tu és. Em teus braços